Olá, amigos do canal. Mais uma vez, grato a Deus por estarmos aqui participando desta aula juntamente com vocês. E já iniciamos pedindo para que você que ainda não se inscreveu, nos ajude aí a atingir a meta, ainda neste mês de outubro, de 40 inscrições, né? É uma meta bastante modesta, mas sabemos que é o começo, né? Então, vai curtindo, compartilhe o conteúdo com os seus amigos nas suas redes sociais e nos ajude então a desenvolver, cada vez mais e mais, a nos inspirar, para que o conteúdo deste canal seja abrangente, que muita gente possa aí ter acesso às informações, a esses conteúdos que a gente vem trazendo aqui, que ao final das contas faz com que todo mundo ganhe, né? A gente sempre vem pedindo aí desculpa pela simplicidade, tá? Aqui nós não temos estúdio ainda apropriado para gravações, então tudo é feito mediante, o som ambiente. Por vezes vocês vão ouvir aí sons de pássaro ou cachorro, ou então sons de obra, porque tem muita construção aqui perto, nas vizinhanças. Então pedimos aí mais uma vez desculpas, por esta simplicidade, mas como dissemos sempre, é o começo, né? Como combinado, desde a última aula, semana passada, nós trataremos então esta semana sobre o pacote anticrime, São as alterações que estão sendo propostas, pelo governo federal, no sentido de tornar a vida nossa social, aqui em comunidade, uma vida mais prazerosa, com um pouco mais de paz, de tranquilidade. E nós vamos, ao longo da aula aqui, abordar esse tema. Para a gente entender um pouco sobre a questão criminal, penal, é necessário a gente dar uma analisada primeiramente na questão comportamental das pessoas, no comportamento, o que as pessoas têm vontade de fazer. Então, quando a gente observa a evolução da humanidade, logo que começou os processos civilizatórios, que as pessoas começaram a se ajuntar em cidades, e começou a formar ali as sociedades, de pessoas, sempre houve essa preocupação de estabelecer ali uma maneira segura de se viver, para que todos vivam em paz, para que ninguém faça algo que prejudique, o vizinho, as pessoas ali daquela comunidade, daquela sociedade. E aí então, nesse sentido, ao longo do tempo, todos os povos, todas as nações da Terra, elas vêm desenvolvendo o que a gente chama de pena, as penas para que aquela pessoa que porventura descumpra, o pacto social que é feito, esse pacto de paz, para que um não cause prejuízo ao outro, não cause dano ao outro, para que toda vez que isso for descumprido, essa pessoa que descumpriu receba então a pena correspondente. Então a pena ela nada mais é do que uma resposta a uma atitude contrária àquilo que a sociedade almeja, E sobre essa questão, da bondade humana, que é o que a gente sempre almeja, é o que a gente sempre deseja, que a sociedade ela seja uma sociedade boa, para que ela seja sempre uma sociedade ordeira e que todos possam viver num nível satisfatório de paz, a gente vê que existem pessoas que, por mais que seja pregada essa bondade, por mais que seja pregada essa paz, elas insistentemente optam pelo caminho mau. A gente vê aí, nas sociedades modernas, os trabalhos que são feitos por meio das igrejas, tanto católica quanto as evangélicas, os centros espíritas, enfim, de forma geral, existe um trabalho feito pela comunidade cristã muito intenso no sentido de restaurar, tentar restaurar essa vida, essa pessoa que
tem essa predileção pelo mal. Então esse trabalho ele é intenso, né? Aqui mesmo na nossa cidade, por exemplo, só com o pessoal de dependência química, né? A gente tem conhecimento aqui de 3 trabalhos, né? 3 comunidades terapêuticas que atuam nesse sentido aí preventivo e também repressivo, porque de certa forma ali ele interna a pessoa, né? Evita com que ela esteja na rua praticando crimes para alimentar o seu próprio vício, né? E com esse caráter pedagógico, né? De ensinar, né, os bons costumes, de ensinar a paz, de ensinar um bom convívio no meio da sociedade. E essa predileção de certas pessoas pelo mal, isso já é antigo, né? Santo Agostinho, um filósofo famoso aí, bastante conhecido, abordou bem essa questão da maldade do homem, né? A palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz a respeito de as obras do homem, né, a inclinação do homem ser constantemente para o mal. Então, ou seja, sempre tem que haver algo que nos faça trilhar para esse caminho mais da paz, da bondade, né? Seja por meio de uma ação divina, né, espiritual, através da nossa fé, através da crença que a gente pratica, desenvolve, ou seja por meio de algum medo, né? Que no caso aqui entra a questão da pena, né? As leis penais que trazem também esse certo medo, né, na pessoa. Às vezes ela não vai praticar a maldade por se tornar boa, mas às vezes é porque ela vai ter medo, então, de receber alguma pena. E nesse sentido, a pena ela é de várias formas aplicada, né? Por exemplo, as condutas, né? Elas são medidas por nível de reprovabilidade, ou seja, é o quanto nós reprovamos aquela conduta, né, inadequada. Você pode ver aí, quando a gente faz um tipo de acordo, né, um contrato, por exemplo, de serviço de energia elétrica ou de telefone, ou até mesmo no nosso banco, né, com os cartões de crédito, a gente faz ali um acordo, né, se beneficia daquele serviço e se compromete a fazer o pagamento em tal data. E aí não ocorre o pagamento naquela data em que nós nos compromissamos, o que ocorre? Nós recebemos ali a pena, né, que ela vem por meios das multas, né, dos juros. E aí as condutas elas vão sofrendo meio que uma gradação, né, de acordo com a reprovabilidade dessa conduta, né? Então nós tivemos aí esse descumprimento de contratos, né, a exemplo da energia, do telefone, que a gente paga os juros e as multas. Aí você sobe um pouquinho mais na escala, né? Você tem as infrações de trânsito, né? Você comete ali, fura um sinal ou estaciona num local proibido, vem o agente de trânsito também te aplica uma penalidade. Você tem as contravenções penais, né? Já num outro degrauzinho um pouco mais acima, que são condutas que são consideradas, elas importunam demasiadamente a sociedade, né? Elas colocam em risco a sociedade, mas não são consideradas ainda condutas muito graves, né? As contravenções penais, que geralmente ali elas as penas, né, para a contravenção penal é prestação de serviço à comunidade ou algum tipo de pagamento de multa, né? São os cavalos de pau, né? Você ligar som alto e perturbar o vizinho. Então, esses são os tipos mais comuns de contravenção penal, né, que você recebe a pena correspondente. E aí então você chega no nível, né, no topo ali, que é onde tem a reprovabilidade alta, né, que são os crimes propriamente dito, né, aqueles que estão tipificados aí nas leis criminais do Brasil, né, o Código Penal. Ele é dividido em 3 grandes grupos, né, de crimes, onde a gente tem lá os crimes contra a pessoa, né, que é o assassinato, é a lesão corporal, os crimes contra a honra, né? Você tem os crimes contra o patrimônio, né, que é um segundo grupo, que é o roubo, o furto, né, o estelionato,
enfim, esses crimes que envolvem a questão dos nossos bens, né? E temos no terceiro grupo os crimes contra a administração pública, né, que são os crimes geralmente praticados por pessoas com bastante influência nos altos cargos, né, da administração pública, seja nos municípios ou nos estados ou lá no governo federal. A gente tem visto aí ultimamente que tem sido assim uma farra, né, uma festa com a administração pública, as pessoas cometendo bastante crimes, né, contra a administração pública. E assim, a gente tem visto, né, o desafio que tem sido, né, incessante aí por parte de boa parte dos órgãos que atuam na persecução penal, né, para coibir isso, mas aí a gente vê a queda de braço, né? De um lado a polícia e a justiça apertando o cerco, do outro, né, esses criminosos da administração pública tentando ali passar de bonzinho, aí tenta jogar a culpa no juiz, na polícia, né, no Ministério Público, e você vê essa queda de braço ali, um tentando, né, sair bem nessa questão toda, né? E uma coisa muito interessante, né, da gente ter em mente em relação a isso aqui é que nenhuma pessoa, né, nenhuma pessoa que pratica qualquer conduta que seja, por mais que a reprovabilidade seja pequena ou que a reprovabilidade seja grande, né, não vai acontecer nessa atualidade que nós vivemos, né, um estado assim já bem maduro, né, a democracia funcionando boa, plenamente, como nós vimos lá no vídeo de abertura do canal, né, no primeiro vídeo. Jamais ocorre, por exemplo, de um juiz chegar e aplicar uma pena do nada, assim, chegou ali no vizinho, né, uma ordem judicial do nada para que ele seja preso, já sentenciado, condenado a alguma pena, né? Isso não acontece, é feito sempre, existe todo um processo, né, que tem que ser seguido. As polícias, elas atuam de forma bastante efetiva, né, nessa questão aí de fazer as investigações, fazer a colheita de provas, né, escuta telefônica, vai lá no juiz, pede autorização, aí escuta, né, as comunicações ali das pessoas suspeitas, envolvidas, faz as diligências, aplica toda a inteligência disponível, né, toda a tecnologia disponível hoje para se chegar aos indícios ali, às evidências, né, de que tem alguma conduta criminosa sendo praticada. E aí então, em conjunto com o Ministério Público, né, através dos promotores de justiça, eles fazem então todo esse, o que a gente chama no direito, né, de caderno probatório, né, onde são reunidas ali todas as provas e evidências, muitas vezes com cooperação internacional, se tratando aqui desse crime contra a administração pública, né, praticado por esses homens grandes da República, geralmente com envio de dinheiro para o exterior, né, para fazer a chamada lavagem de dinheiro. E então o Ministério Público ele consegue essa cooperação com países, né, e aí é possível então seguir o dinheiro. São coisas modernas que acontecem hoje que levam à prisão, né, dessas pessoas poderosas. Antigamente a gente não via isso, né? O pessoal aí da minha idade, aí da faixa dos 40, cresceu, né, a vida toda ouvindo falar que só ia para a cadeia, né, os PPP, né? O primeiro P se refere aos irmãos aí de cor negra, né, de pele escura. O segundo P é aquela pessoa, né, com pouco dinheiro, né, com menos abastada. E o terceiro P são as mulheres de vida fácil, né, aquelas mulheres que se lidam aí na prostituição. Enfim, por longos anos a gente ouviu isso, né, de certa forma vergonhosa mesmo, mas agora não, com a modernidade, com novas correntes jurídicas que chegaram, né, tem sido possível então, tanto para a Polícia Federal quanto para o Ministério Público, alcançar essas pessoas. E aí chega então num ponto que
se dá ênfase na prova que foi produzida, nas evidências que foram produzidas durante aquela investigação criminal, né? E aí então, colhidas essas provas, né, o promotor de justiça pega então e leva isso até a apreciação do juiz, né, para que seja então dado início ao processo penal, né? E aí através ali do juiz, né, as audiências que são realizadas, ele faz a análise de todas essas provas que foram colhidas pela polícia, designa ali audiências para que as pessoas sejam ouvidas, para que prestem seus testemunhos, e aí no final então, com base nisso tudo, ele profere o julgamento, né? Lembrando que a prova ela é produzida para o juiz, né? O juiz é que tem que valorar se a prova é boa, se não é. Então vocês vejam aí, por exemplo, né, temos aí a questão da Operação Lava Jato, em que ela analisa milhões e milhões de terabytes, né? Você pega aí um filme, né, um filmezinho que você grava no seu pendrive, ele tem aí alguns poucos megabytes, né, de tamanho. Os arquivos analisados para se chegar a essas condenações todas que a gente vê aí, não só da Lava Jato, são várias outras operações que existem, né, em curso no Brasil, são milhares e milhares de terabytes, né? Porque esses crimes contra a administração pública, esse é o meio que existe de se chegar à autoria deles. É por meio de interceptação de comunicação, por e-mails, por mensagens de telefone, enfim, somente assim é possível. Não é como, por exemplo, um assassinato, né, em que você tem lá uma arma do crime e aí você tem a impressão digital da arma impressa ali e por ela você se chega ao autor do crime. Não, nesses crimes contra a administração pública, o tipo de prova utilizado geralmente é difícil de ser obtido, porque envolve pessoas poderosas, né? Pessoas que não se envolvem assim no meio social, sempre estão lá protegidas, né? Dentro dos seus palácios, dos seus gabinetes. E aí então essa inteligência, né? Essa nova corrente jurídica veio exatamente para permitir que essas pessoas sejam então penalizadas pelas condutas. Eu vou parar o vídeo e inicio em um segundo para que o tamanho não sobrecarregue, tá bom? Já retornamos.